Saudações pessoais, eu sou o professor Domingos Camutupo e mais uma vez cá estou para ajudar você como determinar uma fração geratriz. Afinal de contas, o que é uma fração geratriz? Como determinar a fração geratriz de uma dízima finita? Ou então, como determinar a fração geratriz de uma dízima infinita periódica simples? Ou ainda, de uma dízima infinita periódica composta. Então, se você achou o assunto interessante, deixa aqui o seu like, compartilhe o nosso vídeo e inscreva-se no nosso canal. E eu quero também aqui lembrar que no nosso canal resolvemos questões diversas, desde provas de ingresso ao ensino superior, provas de ingresso ao ensino médio, provas de concurso público, questões de Olimpíadas de Matemática, entre outros. Então, você que não é inscrito, inscreva-se agora mesmo para não perder nenhum conteúdo. Vamos a isso então. O que é uma fração geratriz e como determinar uma fração geratriz? Bem, todos nós sabemos que todos os números com uma expressão decimal, finita ou infinita periódica, são números racionais. Concordam, não é? Se são números racionais, isso significa que existe sempre uma fração capaz de representá-las. Esta fração é que será chamada de fração geratriz. Tanto é uma fração usada para representar uma dízima finita ou infinita periódica. Vamos agora a isso. Como determinar a fração geratriz de uma dízima finita? Bem, este aqui é o primeiro caso e que pode ser mais simples para todos nós. De uma maneira muito rápida, para determinar tanto a fração geratriz de uma dízima infinita periódica, devemos proceder da seguinte forma. Primeiramente, escrevemos aqui o traço de fração. Traço de fração, este traço chama-se traço de fração. Depois, o denominador será escrito como uma potência de base 10. Então, coloca já aqui 10. O expoente do nosso denominador será igual ao número de casas decimais. Nós temos aqui 1,5. Tanto depois da vírgula temos somente uma casa. Então, isto significa que o expoente do nosso denominador será 1, não é isso? Será 1, tanto 10 elevado a 1. E nós sabemos que todo número elevado a 1 é igual a quanto? Todo número elevado a 1. 10 elevado a 1, no caso, é igual a 10. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. E o numerador será o número dado sem escrever a vírgula. De forma rápida e simples, é o número dado sem escrever a vírgula. Vamos lá, então estamos a dizer que isto é 10 sobre, isto é 15, melhor, sobre 10. Então, é exatamente isso. Mas como nós já somos adultos, devemos sempre simplificar as frações, ou seja, tornar as frações irredutíveis. Como vemos, o 15 e o 10 tem divisores comuns. Qual é este divisor? É de facto o 5. É de facto o 5. Então, 15 dividido por 5, quanto é que isto dá? 3. E 10 dividido por 5, quanto é que isto dá? 2. Então, vamos ter aqui 3 meio. E este 3 meio é a fração geratriz desta dízima finita. Compreenderam? Então, quem não entendeu, deixa aí nos comentários e eu vou deixar a linha B para você fazer e eu vou seguir as respostas aqui no comentário. Bota aí a resposta no comentário que para verificarmos se está certo ou não. 0,45 ou 45 centésimos, já estou a falar para você. Então, vamos, acha aí a fração geratriz tanto desta dízima finita. Vamos então para o segundo caso, que pode ser mais um pouquinho trabalhoso, dízimas infinitas periódicas simples. Nós já falamos o que é uma dízima infinita periódica simples, mas eu vou aqui lembrar para você
que uma dízima infinita, uma dízima é chamada de infinita periódica simples quando uma dízima é infinita periódica simples quando o seu período aparece após a vírgula. O período é o quê? É o número que se repete tanto é o número que se repete indefinidas vezes, não é? Porque nós temos aqui 0,6666. Então, este 6 é o período. Então, uma dízima em que o período aparece após a vírgula é chamada de dízima infinita periódica simples. Vamos lá, no nosso caso, como determinar então a fração geratriz dessa dízima? Bem, existem muitos métodos por aí, mas eu gostaria aqui de apresentar um método algébrico para determinar a dízima, a fração geratriz no caso. Bem, primeiro passo deste método consiste em considerar, tanto vamos escrever primeiro passo, tanto consiste em chamarmos aqui o x e dissermos que x é igual tanto a dízima. X é igual a dízima. Tanto desta forma, não é isso? X é igual a dízima. Então, x vai ser igual a 0,6666, não é? Bem, depois, o segundo passo é multiplicar. O segundo passo é multiplicar por 10 elevado a n. Tanto, este n corresponde aos algarismos tanto do nosso período. Tanto, o nosso período é 6 e tem somente um algarismo. Tanto, 6 é simplesmente 6. Então, o n é igual a 1. Se o nosso período fosse, por exemplo, 30, então o nosso n seria 2, porque tem 2 algarismos. Se o nosso período tivesse 3 algarismos, então o n seria de facto 3. Então, o segundo passo consiste em multiplicar esta nossa primeira expressão, tanto que podemos chamar de primeira equação. Vamos aqui multiplicar por 10 elevado a n. Tanto 10 elevado a n, o nosso n é 1 e 10 elevado a 1 é igual a 10. Então, vamos multiplicar simplesmente por 10. Vamos lá, ambos os membros, 10 vezes x, teremos aqui 10x, não é? 10x igual 10 vezes 0,3, 10 vezes 0,666, teremos aqui 6,6666 reticência. Bem, o terceiro passo, esta aqui é a nossa segunda equação. O terceiro passo é subtrair as duas equações membro a membro, ou seja, a segunda equação dx menos o membro esquerdo menos x igual segundo membro da segunda equação 6,666 menos o segundo membro tanto da primeira equação 0,666. Reticência é irrelevante, tanto. Vamos lá então. dx menos x, quanto é que isso dá? Correto. Isso dá 9x igual 6,666 menos 0,666, hein? Isso vai dar quanto? Façam aí um cálculo auxiliar e que eu coloco já aqui diretamente o 6. Se você não percebeu de onde vem o 6, coloque aí nos comentários. Então, o que é que vamos fazer agora? Resolver esta equação. Tanto o 9 está a multiplicar, passa no outro membro, de facto, a dividir. 6 sobre 9. Correto, 6 sobre 9. E aí, o que é que vamos fazer? Bem, professor Domingos Camutupo, podemos dizer que 6 sobre 9 é a fração geratriz? De facto, 6 sobre 9 é a fração geratriz. Mas como nós somos adultos, temos que aprender a fazer o quê? A simplificar. Tanto, existe um número que divide 6 e divide 9 ao mesmo tempo. Este número é 3. Portanto, a nossa fração geratriz será 6 dividido por 3. Teremos 2
e 9 dividido por 3, teremos 3. E esta é a nossa fração geratriz. Então, deixa aí nos comentários, caso haja dúvida. E vamos agora mesmo para o terceiro caso. E você, já sabes como é que nós vamos achar uma fração geratriz aqui no terceiro caso? Então, deixa aí nos comentários, ou melhor, tente fazer sozinho.